A bomba relógio do setor automotivo, né? Quando o mercado se normalizar, as montadoras lançarão bônus, campanhas, descontos, prazo e taxas de financiamento subsidiadas para retomar a produtividade, né? Caros leitores, digníssimas leitoras, em tempo de pandemia com o comércio praticamente fechado, a pergunta de US$ 1 milhão é: quando o comércio vai abrir? Imagino que a grande maioria já deva ter visto o gráfico que o pessoal da JP Morgan fez sobre o quanto durariam os mais variados negócios, né? Como toda a economia está meio parada e já cansamos de jogar Counter-Strike GO, né? Decidimos tentar saber quanto tempo duraria uma concessionária de veículos. E por qual motivo uma concessionária? Pois, quando você fala de uma montadora, o planejamento estratégico de payback é far, far away, né? Basta ver o exemplo que os japoneses da Honda fizeram, né? Quando o mercado estava bom, eles decidiram por uma nova fábrica, iniciaram a construção, o mercado começou a sua descida ladeira abaixo e quando a fábrica ficou pronta, o que eles fizeram? Deixaram na fechadinha por quase 3 anos, até o mercado melhorar. Em 2019 começou a melhorar e eles abriram a fábrica e agora danou-se tudo de novo. Já o comércio varejista, seja qual for, depende muito da dinâmica e principalmente do humor do consumidor, né? Por isso, neste momento, o que percebemos é a forte queda que o comércio vem registrando, segundo o levantamento da Elo. O conceito de mercado varejista é como andar de bicicleta. Você tem sempre que estar pedalando. No momento que você para de pedalar, ainda consegue andar por mais alguns metros, mas depois o tombo é certo. Entrando no adorável mundo de revender carros, fizemos uma amostragem com 4 marcas que correspondem a pouco mais de 30% das vendas de veículos. Pegamos o DF, Demonstrativo Econômico Financeiro, de cada uma dessas marcas, com suas redes de concessionárias, fizemos o seguinte, né? Somamos o lucro líquido dos últimos 12 meses e dividimos pelo custo médio dos últimos 12 meses das despesas fixas operacionais. Por exemplo, o custo com comissão de venda, uma despesa variável, não foi considerado, já que neste modelo, como não teríamos venda de veículos, não haverá o pagamento de comissão de vendas, ou seja, o conceito aqui seria mostrar por quanto tempo uma concessionária conseguiria manter as suas atividades antes que fosse exaurida toda a lucratividade dos últimos 12 meses. Últimas considerações. O DF é uma média das concessionárias, logo existe algumas em situação muito melhor, da mesma forma que existem outras em uma situação muito pior. O resultado leva em consideração que todo o lucro líquido da operação dos últimos 12 meses ficou dentro da concessionária, o que convenhamos seja pouco provável, né? Da mesma forma que isso não quer dizer que quando se zerar todos os recursos a concessionária fechará. Não foi levado em conta por não termos acesso ao valor das multas trabalhistas que cada um teria que pagar, logo o prazo para encerramento total das atividades seria bem menor, entre outros fatores. Pois bem, o resultado encontrado foi que uma concessionária conseguirá sobreviver por apenas 117 dias, sendo que na nossa amostragem tivemos marcas que conseguiram se manter por 171 dias. É o nosso melhor resultado, e marcas com 63 dias o pior resultado, ou seja, na média, uma concessionária consegue ficar por 4 meses em coma até que seja decretada a morte. Mas como não existe nada tão ruim que não possa piorar, pioraremos. O lucro dos últimos 12 meses serviria para manter a concessionária por 4 meses, mas existem outros fatores que agravam ainda mais a situação delas. Um deles é o estoque de veículos usado. Em geral, não existe uma linha de crédito para este tipo de operação, como é na de veículos novos. Ou seja, o investidor, no caso o concessionário, tem que fazer o desembolso dos seus recursos para bancar o carro no chão da concessionária. E como anda as vendas de veículos usados? Bem, segundo a Autoavaliar, que é a maior plataforma de transação de veículos no esquema B2B de veículos usados, o estoque dos concessionários subiu assustadoramente. O conceito o ideal é que o estoque gire em 21 dias, e ao longo dos últimos meses ele vinha nessa trajetória, mas no mês de março os dias de estoque dispararam. Com o volume de estoque alto e com as vendas paradas, o prazo alcançou a marca de 61 dias. Antes de aparecer algum chato falando do resultado do mês de novembro, ele foi um mês alto para se preparar para o mês de dezembro. Excelente mês de vendas, né? Qual é o problema de tudo isso? No exemplo que obtivemos com a Autoavaliar, existiam quase 35 mil carros usados nas concessionárias em seu sistema. Há um valor de mercado na ordem de 1,5 bilhão. Quando o mercado se normalizar, uma das primeiras medidas que será implementada pelas montadoras será lançar bônus, campanhas, descontos, prazo e taxas de financiamento subsidiadas para retomar a produtividade. E aí? O impacto mais que imediato será a desvalorização do estoque de usados, né? E aqui não rola circuit break, né?
No caso dos carros que estão na autoavaliar, estimamos que haja uma perda de 290 milhões, ou seja, uma desvalorização próxima de 19%. Isso sem considerar o custo financeiro que esse carro vem gerando, o que veremos nos próximos meses no ramo automotivo e também em outros ramos do mercado varejista é uma gincana muito grande. O mercado automotivo continua e continuará sendo rentável, basta ver que um dos principais sócios das Casas Bahia vem investindo neste ramo. Mas o que percebemos é que muita gente não possui o fôlego necessário para aguentar essa turbulência. Afinal de contas, essa pandemia e as consequências causadas por ela vieram como se fosse uma voadora no peito. Quem não tiver caixa, liquidez e acesso ao capital vai rodar, e vai rodar feio. É isso aí, Rafael Galante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.